Eu vou te dizer aqui, vai te surpreender. Tá vendo isso daqui? Couve-flor, brócolis, ervilha torta, vagem. Sabia que não necessariamente você precisa cozinhar isso daqui? Não, não precisa. Você pode comer direto fazendo ele cru, a partir do cru, sem cozinhar. E eu vou explicar o porquê, porque sua cabeça agora deve ter dado um bug agora. Não, peraí. Eu cozinhei a vida inteira, fico ali cozinhando até desmanchar, e esse cara tá dizendo que não precisa cozinhar. Que loucura é essa que ele tá falando? Esses aqui, todos esses legumes aqui, eu consigo fazer de forma salteada ou assada. Então, se eu saltear ou assar, eu não preciso cozinhar. A gente tem um costume de comer ele muito mole, cozido muito tempo na água. E o que acontece? Muitas vezes até amarga, porque o cozinho tanto tempo, ele vai perdendo os nutrientes, que ele fica amargo, fica borrachudo, ele absorve aquela água toda. O ideal de todos eles é o comer crocante, é o comer creque ainda, sentir a crocância dele, não é para ele desmanchar. Tá? Eu não vou fazer purê deles, inclusive eu consigo incrementar os purês. Olha quanta coisa que a gente falou de purê, quantas combinações, e eles combinam perfeitamente com os tubérculos. Então tudo que a gente viu de mandioca, de batata, de cará, de inhame, eles com mandioquinha, eles combinam perfeitamente. Então dá para fazer purê e colocar eles, ou fazer cozido, fazer salteado e servir junto. Então eu tenho o vegetal, que é ele, eu tenho o carboidrato, e completo com a carne, com a minha proteína. Então, eles combinam muito. Para eu temperar arroz com ele, fica maravilhoso. Todos esses daqui eu posso usar para temperar arroz no meu dia a dia. Coloco eles para temperar arroz, fica incrível. Então, vamos lá. Como que eu posso fazer? Que técnica mirabolante e loucura é essa? Esses legumes aqui, eu faço o processo de branqueamento, que é o pegar a água. Imagina a água do macarrão. A água do macarrão. A gente vai ter um módulo de macarrão. E aí, a gente vai falar também do branqueamento, tá? Como funciona. E eu já vou adiantar aqui. O que é o branqueamento? O que é o branqueamento? Eu vou falar aqui rapidinho e depois eu vou fazer um vídeo de demonstração dele, ok? Vai estar aqui também no curso. Então é o seguinte, o branqueamento, eu pego a água igual a do macarrão, coloco lá a água, deixo borbulhar bem quente e coloco esses legumes cozidos, aliás, e eu coloco esses legumes cortados em pedaços menores. Eu não posso colocar esse brócolis inteiro lá. Então eu corto os floretes e jogo lá. Eu deixo aproximadamente 30 segundos ou 1 minuto, não mais que isso, ali naquela água. E tiro e coloco direto numa água fria ou, de preferência, água com gelo. Pego uma água com gelo e coloco, porque eu interrompo o cozimento. Então eu deixo ele todo verdinho, eu deixo ele com uma aparência brilhante, saborosa, não perco os nutrientes, a água não fica com esses nutrientes. Eles são ricos, por exemplo, em vitamina C. E a vitamina C é hidrossolúvel. O que é hidrossolúvel? O sabonete é hidrossolúvel. Peraí, não é Davi sabonete? Quer dizer que ele se dilui em água, ele se espalha para a água, é hidrossolúvel. O sabonete é isso, quando eu vou passando ele na água, ele vai se diluindo, ele vai se desmanchando. A vitamina C é a mesma coisa, quando ela entra em contato com a água, ela passa para a água. Se eu cozinho ele muito tempo, eu perco todo este nutriente, por exemplo, para a água, que ela fica lá ou evapora. Então, eu pego eles e faço esse processo de branqueamento, 30 segundos, 1 minuto, rapidinho e tiro. Ele fica crocante, maravilhoso, para depois eu fazer o que eu quiser. Eu posso saltear eles também. Como que é o processo de salteamento que eu já falei e vou falar de novo. Eu pego uma frigideira, aqueço bem, coloco uma gordura, um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga, alguma coisa assim, pode ser óleo, não tem nenhum dos dois, pode ser um fiozinho de óleo. Coloco ele na frigideira e vou misturando, vou mexendo. E eu posso ir pingando um pouquinho de água, controlo o fogo, não é para deixar fogo alto, é fogo médio, né? Depois que eu aqueci, eu já ponho no fogo médio. Vou pingando um pouquinho de água, posso dar uma tampada devagarinho às vezes, né? Posso tampar de vez em quando, porque ele fica ali num vaporzinho e eu consigo ter ele todo crocante, ele fica até douradinho, com um sabor maravilhoso. E eu coloco os temperos nele, que eu gosto, por exemplo, ervas combinam muito bem, a páprica, tão famosa páprica que a gente fala sempre. Vocês querem saber com o que usa? Isso daqui fica muito bem. Por exemplo, uma páprica picante neles, fica maravilhoso. E eu tenho esse douradinho deles com essa questão deles estarem crocantes ainda por dentro, cheios de sabor, com uma cor maravilhosa. Ou eu posso assar, colocar direto no forno, azeite, sal, pimenta, direto pro forno. Eles vão ficar lá todos crocantes por fora, aquela crostinha assim, e vou cozinhar por dentro. Eu posso colocar um alumínio na minha assadeira rapidamente, uns 5 minutos, abro esse alumínio e tiro, ou posso pôr direto no forno. Ele vai ficar mais ressecadinho, só que bem crocante. Então todos eles eu consigo. Mas vamos lá as diferenças. Por exemplo, eu tenho a vagem. Para eu fazer esses processos com a vagem, né, o de branqueamento, de saltear ou para assar, eu corto ela, tá? Eu não coloco ela inteira novamente.
Eu vou cortando a minha vagem, corto a minha vagem sem a faquinha de serrinha. A gente já falou disso, não usa faquinha de serrinha. Outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa cortando frango cru com faquinha de serrinha. Pelo amor de Deus, não faz isso, dá até agonia, cara. Corto a minha vagem, faço o processo de branqueamento ou salteio ali rapidinho e já vou lá e já consigo já comer a minha vagem bem saborosa e crocante ainda, tá? E eu posso usar para finalizar, então, por exemplo, sem cozinhar antes, o arroz. Se eu quiser fazer arroz com vagem, eu já ponho direto lá na hora que eu vou cozinhar. Carne com vagem, minha avó fazia, ficava maravilhoso. Eu corto a vagem, já cozinho a minha carne com a vagem, um passa sabor pro outro e já fica maravilhoso. Eu já cozinho direto a minha carne, tá bom? Ervilha torta. Essa daqui, corta assim, ó, na diagonal a ervilha torta. Frigideira, rapidinho, dourou de um lado, ficou bem verdinha, tá pronta para servir. Fica muito bem com carne grelhada. Então quando eu fizer bife grelhado, seja de porco, de carne vermelha, bovina, fica muito bom. Só que ela desmancha se eu cozinhar. Diferente dessa daqui, se eu colocar desde o começo, ela vai desmanchar. Mas eu posso finalizar a minha carne de panela, a minha carne cozida, um frango que eu vou fazer, eu corto ela no final, na hora de finalizar, eu jogo lá, que fica maravilhoso, bem macio, não desmancha, não amarga. Os brócolis. Então eu tenho esse brócolis aqui, tá? O brócolis tradicional, cada um chama de um nome, eu vou chamar aqui de tradicional para não envolvermos as peculiaridades do Brasil inteiro, cada um chama de um jeito. Então o brócolis tradicional e o brócolis ninja, tá? Os dois têm características parecidas. Este daqui é mais fibroso, então você tá vendo que eu tenho caule, fibroso e tudo. Eu tenho aqui as folhinhas dele que dão um sabor sensacional. Os mesmos processos que eu falei de branquear ou de saltear direto na frigideira, eu posso, por exemplo, pegar iscas de frango, de carne, vou lá, tô salteando com cebola, tudo maravilhoso. No final, eu jogo o brócolis ali, só envolvo ele fica crocante, cheio de sabor, passa sabor, e eu como, por exemplo, uma isca que eu comeria normal, talvez sem temperos, e eu vou estar lá, uma isca de carne ou de frango, com cebola, com brócolis, tempero com salsinha, pode ser cebolinha também. Alecrim vai muito bem com ele, páprica eu posso colocar, então já dei várias ideias, assim como no arroz. Eu posso chegar lá, picar ele e cozinhar com o meu arroz, vai ficar um arroz maravilhoso. Os talos, de preferência eu não jogo fora, eu pico ele bem e faço coloco ele também junto, né? Eu ponho juntos, contanto que eu pique, não fica tão agressivo na boca. E eu posso pegar esses talos também, assim como as ervas que eu dou a dica, eu posso fazer caldos. Então eu vou fazer um caldo, eu vou fazer um arroz, um feijão, vou fazer um macarrão que seja. Eu pego isso aqui, ponho os talos lá, cozinho, deu sabor, tiro, aí sim eu jogo fora, que ele já virou celulose, mas até aí passou sabor, eu ganhei os nutrientes. Assim como eu posso pôr, por exemplo, vou fazer o arroz normal, ponho talo de brócolis. Depois no final eu tiro o talo de brócolis, o arroz ficou saboroso e mais nutritivo. Este, a mesma coisa. Tudo que eu falei para esse, vale para esse daqui também, tá? Então, todas as mesmas características. E a couve-flor segue praticamente o brócolis. Tudo que eu falei de brócolis. Outra coisa que fica maravilhoso, aí sim, eu posso cozinhar até desmanchar, que é fazer sopa cremosa. Sopa cremosa de brócolis ou de couve-flor é sensacional. Sabe que combina muito bem com os dois? Palmito, bacon e queijo. Que também é chovendo molhada, né? Mas combinam muito bem. Então, eu posso fazer sopa de couve-flor e sopa de brócolis. Eu vou cozinhar, aí sim, vou deixar na mesma panela, cozinhar até desmanchar, posso tirá-los, amassar, processar, volto para aquela mesma água, para aquele mesmo caldo, termino ela colocando um creme de leite, por exemplo, creme de leite fresco de preferência, se não de caixinha, que você pode atingir maiores temperaturas, requeijão, e eu tenho uma sopa cremosa com eles. Se não, a couve-flor é a mesma coisa, eu posso cortar em pequenos floretes, saltear, posso colocar para assar direto ou fazer o processo de branqueamento. Ela, comendo ela pura, gente, comer todo dia couve-flor pura não tem condição, mas eu consigo incrementar. Como que eu incremento? Azeite é algo maravilhoso para pôr na couve-flor. Eu posso pôr o aceto balsâmico, eu posso colocar shoyu, fica muito bom o shoyu Eu posso colocar, sabe o que? Para inovar na sua couve-flor, para você gostar e ter um docinho, tipo ketchup. Ketchup você já vai se diferenciar comendo coisas do dia a dia com um docinho, e a couve-flor que quase não tem sabor, eu ponho esses sabores. Sal, pimenta, coloco noz moscada, coloco páprica, qualquer uma das pápricas fica muito bem com ela. Posso colocar um pouquinho de pimenta jamaica, também já dá um sabor diferente, adocicado. Eu posso colocar canela, sim, põe canela, uma pitadinha de canela na sua couve-flor, contanto que seja servido com uma carne vermelha,
já combina perfeitamente. Então, olha, não faltam opções aqui que eu dei de diferenças e sabores e coisas para você inovar. E tirei esse conceito que tudo isso tem que cozinhar um baita de um tempo. Não, é pelo contrário. Eu cozinho muito menos tempo e é muito mais rápido o processo. Eu tenho certeza que isso agora no seu dia a dia vai fazer uma diferença incrível. Mais legumes aqui. Olha o que a gente vai falar. Então a gente tem a abóbora, tem a abobrinha, tem cenoura, tem chuchu. Chuchu, inclusive, que você acha que não tem sabor de nada, é até piada, é até meme. Eu vou dizer que o chuchu pode ser a coisa mais saborosa do mundo. E eu já vou começar por ele, já. Ou não, vou deixar pro final, quero que você veja tudo, que aí você vai ver por que o chuchu pode ser a coisa mais saborosa do mundo. Pessoal, eu tenho diversos tipos de abóbora e tenho a abobrinha, que é um tipo de abóbora. Então, abobrinha é um tipo de abóbora. Aqui, por exemplo, eu tenho a cabotiá. Olha aqui, eu tenho a abóbora cabotiá. Eu já tenho ela em pedaços e eu tenho a abóbora japonesa, tenho vários outros tipos, tá? Qual que é a ideia de falar da abóbora? A abóbora, ela é muito versátil, então eu consigo fazer cozida e fazer purê, eu consigo fazer assado. Então, olha a dica, eu pego essa abóbora deste jeito, não faço nada. Eu pego ela, ponho na assadeira, ponho sal, pimenta e azeite e ponho para assar. Pronto, ela já está pronta, juro. É só colocar lá para assar, não precisa nem cobrir a abóbora, é só deixar ela direto, que ela vai começar a ficar ressecada por fora, fica crocante, douradinha e por dentro ela cozinha naturalmente. Então fiquem tranquilos, ela é bem dura, vai demorar aproximadamente uma meia hora, 35 minutos, dependendo do seu forno, mas vai ficar a abóbora. No final, aquele grudadinho que fica ali embaixo, assim, eu passo ali, ó, devagarinho uma crostinha, posso pôr um pinguinho de água, tiro todo aquele sabor, trago de novo para minha abóbora. Que erva que combina com ela que eu posso fazer? Por exemplo, se eu fizer com manjericão, alecrim, tomilho ou salsinha, este processo de cozinhar no forno, esse processo de assar no forno, também fica maravilhoso de eu fazer a minha abóbora. Se não, eu posso pegar ela depois que assou, coloco numa frigideira, coloco essas ervas bem picadinhas e vou lá, só envolvo com um pouquinho de azeite, vai grudar, vai dar todo um sabor maravilhoso. E a abóbora, eu posso fazer, por exemplo, escondidinhos de abóbora. Então, imagina um escondidinho de abóbora, que eu vou lá, coloco a carne seca, alguma outra carne bem desfiadinha, rabada, alguma coisa assim, ou de frango mesmo, e coloco uma abóbora por cima, fica maravilhoso. Posso colocar cozida direto na hora que eu for fazer carne cozida. Carne vermelha, carne de porco, frango, coloco a abóbora junto, ela cozinha junto, dá sabor, dá textura, engrossa o caldo, porque ela tem amido, fica maravilhosa. Outra coisa, como que eu posso finalizar a abóbora e comer ela crua? Sim, dá para comer crua. Agora vem a novidade. Eu ralo. Se eu ralar a minha abóbora, eu pego, por exemplo, um arroz e finalizo o arroz com abóbora. Na hora que ele tiver, por exemplo, na metade do processo, eu coloco a abóbora, dou uma misturada, ela vai envolver ali completamente. O risoto, no final só eu coloco. Ah, mas o arroz eu posso pôr desde o começo? Pode pôr desde o começo também, tá? Então, não tenho muita habilidade de colocar no meio, eu fico com medo. A gente vai ter aula de arroz, vai falar muito, mas pode pôr desde o começo. O problema é que esse ralado talvez vai se desmanchar, vai ficar um monte de pedacinho de abóbora. Mas se você colocar no meio, então fica perfeito. E eu posso pôr na salada. Então eu ralo a abóbora, tempero, deixo bastante tempero e eu tenho uma abóbora na salada crua. Crua, fica maravilhoso, fica muito bom. E coisas adocicadas vão bem com a abóbora. Então tudo que tem um tom mais adocicado, laranja, aceto balsâmico, mel, tudo que eu tenho um ar mais adocicado vai muito bem com a abóbora. Então ficaram as várias dicas para fazer. A abobrinha. Aqui eu já trouxe até essa daqui, ó, é a italiana, até um corte diferente para eu fazer ela assada. Olha como que eu posso fazer. E eu já recheio ela aqui e já tenho uma abobrinha assada. Olha que maravilhoso. Eu posso fazer também tiras de abobrinha. Eu puxo aqui, faço tiras de abobrinha e consigo comer crua. Obviamente bem temperada, com bastante azeite, com bastante ervas, uma pitadinha de sal, uma pitadinha de pimenta. Quanto mais ervas, eu já falei isso, quanto mais ervas eu coloco frescas, sem sal, sem ser industrializada, tá? Ou seca, pode ser até seca, tá bom? Não pode ser aquelas que tem sódio, que são com sal. Quanto mais isso eu ponho, mais sabor fica e menos sal eu preciso colocar. E a abobrinha, eu faço o processo de branqueamento nela, que é a mesma coisa que eu já expliquei.
água bem quente, coloco lá a abobrinha, depois que ela tá fervendo, 30 segundos, 1 minuto, tiro. Eu quero ela crocante ainda, não quero ela desmanchando. Ela desmanchando fica amarga. Se você não gosta de abobrinha até hoje, que talvez te serviram amarga, cheia de água, borrachuda. Não, não é isso que eu quero. Eu não fico cozinhando ela um monte de tempo. É rápido, como ela crocante. Posso fazer salteada, corto em rodela, ponho direto na frigideira e finalizo. Eu posso comer com macarrão, finalizar meus macarrões com uma abobrinha. Posso colocar no meu arroz, eu posso colocar nas minhas carnes cozidas. Então eu ponho pedaços maiores e ponho para cozinhar. Eu posso assar direto no forno, abobrinha recheada. Abro aqui, tiro as sementes, recheio com queijo, com espinafre, com bacon, com carne seca, com queijo e presunto, com calabresa. Olha quanta coisa que eu posso fazer com ricota, com mussarela só, mussarela eu já coloco, eu já tenho vários tipos de abobrinha. Orégano fica muito bom com ela. Ela é italiana, orégano é lá do Mediterrâneo, que eles adoram comer. Então, tanto orégano seco quanto orégano cru fica muito bom. Manjericão vai muito bem com a abobrinha, combinações italianas do Mediterrâneo. Então, ela é muito versátil, muito maravilhosa. Tomate fica muito bom. Presunto cru, que é o presunto parma, muito bom também. Assim, daria pra gente fazer uma aula aqui só de abobrinha. É uma diversidade enorme. Eu tenho certeza que aqui eu já dei várias ideias. A páprica, a tão famosa páprica que todo mundo fala, vai muito bem com ela também. Então, eu tenho diversas utilidades a fazer com a abobrinha. E eu tenho essa daqui que é a brasileira, tá? Então, aqui estava denominada como brasileira, talvez tenha outros nomes, você conheça de outras formas. Tudo que eu falei dela, reproduz para ela. Ela só tem um formato maior, posso rechear, posso colocar em rodelas, posso cozinhar junto com as minhas carnes, posso colocar bem picadinha ou ralada, finalizar um arroz, por exemplo, posso colocar na salada ralada. Eu ralo ela e coloco na salada. Ou eu vou cortar aqui, por exemplo, só a parte da casca. Eu pego só a parte da casca e eu faço o corte julienne, que chama. São tirinhas fininhas. Então eu corto a casca e depois corto assim. Tem aqueles que você puxa também, que já sai as tirinhas, que o pessoal chama de macarrão, de abobrinha ou coisa assim. Eu como crua, fica maravilhoso. Olha essa salada que é uma das que eu mais gosto de fazer. Olha a combinação. Eu vou colocar abobrinha crua, né, em tirinhas, né, corte julienne. Então eu vou colocar abobrinha crua, presunto parma, ou pode ser o presunto normal, mussarela de búfala, ou pode ser a mussarela normal, tomatinho cereja, pepino, manjericão, alecrim, azeite, bastante azeite, sal, pimenta e raspa de limão. Pode ser o limão siciliano de preferência ou Tahiti e um pouquinho de nada, assim, só espremidinho assim de limão. E se você tiver a tia do balsâmico, o vinagre balsâmico, seja o glassa, que é o creme, ou o normal, uma pitadinha também. Mistura tudo, envolve. É uma salada sensacional, que eu adoro, muito fácil. Tudo picadinho, pequenininho assim, ó, você come de se acabar. E vamos ao chuchu. Ah, esqueci da cenoura, calma aí. Cenoura. Cenoura é meio que chovendo molhado. Mas tudo que eu falei das outras coisas é a mesma coisa para cenoura. Como ralada nas saladas, eu posso finalizar os meus pratos. A minha avó, por exemplo, arroz com cenoura era de lei. Não existia arroz branco em casa. No mínimo tinha uma cenourinha ralada. Então eu posso colocar desde o começo no arroz, posso colocar no meio, mas a cenoura ralada fica maravilhosa. Eu posso colocar ela pedaços com carne. Então onde eu coloco a vagem, que a gente já falou, imagina a combinação, que onde vai a vagem, vai a cenoura, onde vai a beterraba, vai a cenoura. Combina muito bem. Para eu finalizar, por exemplo, iscas, filezinhos que eu venho a fazer de frango, de peixe, com cenoura, uma cenourinha ralada ali, macarrão, então algum macarrão que eu possa fazer e vou só finalizar ela, põe uma cenoura, põe um bacon, já tenho um macarrão diferente, com um toque de cenoura, e as saladas infinitas, tanto crua, e se eu quiser cozinhar, eu não vou cozinhar até desmanchar. Eu também aprendi comendo cenoura toda aguada, já meio amarga. Eu não gostava muito de cenoura cozida, até que eu aprendi o processo de branquear. Esse processo de branquear é este, que eu vou lá, coloco na água, rapidamente tiro, ela fica crocante ainda. Não é para comer cenoura borrachuda, mole, aguada. Cenoura se come crocante. Então, tudo que foi falado aqui das outras, a combinação com cenoura vai muito bem. E o que é mais adocicado, vai muito bem com cenoura também. Então, fica a dica. E o chuchu? O chuchu, como que eu faço ele ficar maravilhoso? Por que o mais maravilhoso de todos? Presta atenção, o chuchu é uma esponja. Ele não tem quase sabor de nada. Eu vou comer chuchu, é aquele sabor lá, não tem gosto de nada, ai chuchu, tal. Só que ele é uma esponja. O que eu colocar chuchu,
ele vai absorver completamente aquele sabor. Então, se eu fizer uma carne de panela maravilhosa, com abóbora, por exemplo, que vai ter um sabor incrível, eu já pus ervas, eu já pus caldo de legume, eu cozinhei aquela carne sensacional e colocar pedaços de chuchu, ele vai absorver todo aquele caldo, eu vou comer ele numa textura e num sabor maravilhoso. E ele vai muito bem com frutos do mar, então eu fazer cozidos com frutos do mar, uma moqueca e colocar o chuchu, ele absorve todo esse sabor. Então, casca de camarão, faz um caldo de casca de camarão, tira toda ela e cozinha o chuchu ali e depois coloca ele para servir junto com o camarão. Fica maravilhoso. Eu posso colocar ele, por exemplo, no arroz. Sim, ele vai pegar todo aquele sabor da cebola, do alho. Aí se eu coloquei uma cenoura e uns pedacinhos de chuchu, ele vai ficar saborosíssimo. E eu tenho um arroz diferente com outros nutrientes, porque ele também tem o poder nutricional dele. Então imagina que ele é uma esponja. Enche de sabor. Encher de sabor não é por sal, nem sabor artificial. Aqui a gente está mostrando tudo como a gente consegue da forma mais natural. E põe chuchu, que ele vai trazer o poder nutricional, vai dar um certo sabor ali para aquela comida, além de absorver todo aquele sabor e você vai passar a comer chuchu de forma maravilhosa. E se você, por exemplo, fizer um caldo de legumes e cozinhar ele rapidamente ali, que ele também não é para comer todo mole, ele só tem que ficar desmanchando, borrachudo, não, aguado. Eu só quero ele molinho, é isso, só absorver o que é preciso, não é desmanchando. E aí eu pegar ele e depois servir como uma salada, colocando tempero, obviamente, um azeite, um sal, uma erva, combinando com outras coisas. Esse exemplo de salada que eu falei de abobrinha, se você colocar chuchu ali no meio, ele vai absorver tudo isso. Fica sensacional também. E eu posso fazer ele assado. Coloco ele direto para assar, coloco o sabor, coloco uma páprica nele, coloco bacon. Imagina se isso aqui vai ficar ruim. Impossível. Mais legumes aqui pra gente saber como que faz. Pode ser de salada, pode ser cozido, pode ser assado e eles dão um sabor sensacional. Não sei se você gosta ou não de pimentão. Você que não gosta de pimentão, talvez você comeu pimentão a vida inteira e não estava sabendo. Se você come páprica, saiba que páprica é pimentão desidratado em pó. É isso, isso é páprica, tá? Então, pimentão é páprica, páprica é pimentão. Você deve ter comido a vida inteira e não estava sabendo. Como que eu faço o meu pimentão? Eu tenho diversas formas. Eu posso comer ele cru, que às vezes agride o paladar das pessoas, então geralmente eu coloco ele cru numa vinagrete, algum lugar que ele tenha outros sabores e que ele tenha algum líquido, que ele hidrate, que ele pegue outros sabores do que comer ele puro. Fica complicado comer o pimentão puro, mas é possível também. Eu posso fazer ele assado, corto ele no meio, ponho lá para assar, ele já vai ficar todo douradinho, vai ficar molinho e eu posso rechear. Recheios diversos, com queijo, com bacon, com espinafre, com couve. Tem diversos sabores que eu posso colocar, carne desfiada, frango, pedacinhos de frango, frango desfiado. Coloco lá dentro do meu pimentão, que tem diversos sabores para pimentão assado. Eles têm uma característica de: o amarelo é o mais suave, o vermelho é o intermediário e o verde, sim, ele é o mais que tem mais sabor, que fica mais, que é mais presente. Então, na hora de colocar o verde, tome cuidado. Eu sempre tento equilibrar de tal forma que eu ponha 40% desse, 40% desse e só 20% desse. Sempre esse aqui para dar uma corzinha, um toquezinho, não exagerar nisso. Eu posso fazer ele também defumado. Como que eu faço o meu pimentão defumado? Eu pego ele, espeto aqui um garfo, coloco direto no fogo. Aqui eu não tenho nem fogo, é por indução, mas eu coloco ele direto no fogo e queimo toda a casca dele, deixo todo preto, totalmente preto ele. Depois que eu assei ele completamente, ele ficou bem queimado mesmo, eu pego aqui, ó, ponho dentro de uma sacola e fecho. E dou um nó. Ele vai pegar, vai criar bastante umidade aqui, a pele vai soltar, depois eu vou tirar ela assim, ó, maravilhosa, ele fica com um tom adocicado incrível, que aí eu posso finalizar as coisas. Aí eu uso ele só para finalizar, corto bem fininho assim e finalizo, por exemplo, peixes, carnes, frango. Eu posso colocar ele já em cima da salada, aí sim, ele já está cozido, adocicado. Os árabes usam muito essas produções. Eu posso fazer pasta de pimentão, então eu faço uma pastinha de pimentão, amasso ele bastante, posso pôr um cream cheese, posso colocar uma maionese, isso mais popularmente, um azeite, já tem uma pasta de pimentão maravilhosa, que é o muhammara que chama, né? Então, eu tenho diversos, inclusive você pode ver a receita de muhammara, eu posto aqui depois, para que você tenha acesso a tudo isso.
Então, ele é muito diverso, ele combina com carnes vermelhas, ele combina com peixes, ele vai dar muqueca, é uma diversidade, tanto que a páprica é usada para praticamente tudo. Então, a gente põe desde o ovo, ao peixe, a carne, a legumes, a tudo. Então, o pimentão é uma diversidade enorme, é um produto maravilhoso. Bacalhau, fazer com pimentão, fazer frango. Então, o pimentão é muito diversificado. Eu uso em diversas produções. Assado, cozido, defumado, muitas formas. Eu posso, por exemplo, temperar o meu arroz com o meu pimentão. Então, olha, mais uma ideia de eu colocar um dia pimentão amarelo, um dia pimentão vermelho, um dia um pouquinho de pimentão verde. Fazer a minha vinagrete. Vai longe o que eu posso fazer com o pimentão, tá bom? Inclusive, eu posso combinar o pimentão com berinjela, com pepino, com manjericão, com tomate. Ele vai em tudo, assim, é muito versátil. Um sabor sensacional. E eu te ensinei algumas formas de você fazer diferente e começar a introduzir. Lembre, o verde é o mais forte. Se tem alguma coisa com pimentão, começa pelo amarelo, vai indo para o vermelho, até você usar o verde ou acaba não usando o verde, tá? A berinjela, pessoal, a berinjela. Primeiro, como que eu escolho? Ela tem que estar rígida, ela não pode estar molenga. Ela não pode ter nenhum furinho, eu tenho que olhar se ela tem algum furinho, porque se ela tiver algum furinho no meio dela, foi algum bichinho que entrou e já contaminou a minha berinjela. Eu errei isso com a primeira vez que eu fui na feira da minha vida, que eu tinha uns 12, 13 anos, comprei sozinho as coisas, comprei berinjela, tudo com bicho. Então eu aprendi e eu sei que precisa. Ela tem que estar rígida, não pode estar molenga, assim como o pimentão, ele não pode estar molenga. Tá? Ele tem que estar rígido, eu tenho que sentir ele, e a pele dele tem que estar brilhante, assim, lisa, não pode ter enrugada, senão ele está passado já. Assim como a berinjela. Então, a primeira coisa que eu vejo, eu tenho diversos cortes para fazer com a berinjela, então olha esse daqui, ó, que eu posso fazer ela frita, eu posso fazer lasanha de berinjela, eu consigo fazer ela assada, eu posso fazer salteada, ponho rapidamente na frigideira e coloco. Novamente, arroz, você já comeu arroz com berinjela? Se não comeu, coma. Corta ela em cubinho, refoga junto com o alho na cebola, faz o seu arroz com berinjela que fica incrível. Cortar carnes, né? Aliás, cozinhar carnes com berinjela também fica incrível. Coloca uns pedaços de berinjela, a carne vai cozinhar junto com a berinjela e ela vai ficar pedaçuda no meio, com sabor de carne, vai até se confundir, porque a cor vai ficar parecida e o sabor é incrível. Então eu posso também depois fazer ela salteada, e aí depois que eu saltear, colocar ela para gelar e colocar nas saladas. Ela vai bem com coisas adocicadas, por isso que usa berinjela com uva passa. Então essa combinação de coisas adocicadas com berinjela funciona bem. Então a partir do momento que eu pego o pimentão e ele chega adocicado, ele combina com ela. E o mesmo processo de defumado que eu faço com ele, eu consigo fazer com a berinjela, que é o colocar no fogo, queimar a casca completamente, tirar essa casca e aí depois eu cozinho ela ou asso ela sem a casca. E depois que eu fizer esse processo de defumar, tirar a casca e cozinhar ou assar a berinjela, eu consigo fazer o bala ganoush, que eu acho maravilhosa, é uma pasta incrível. Então esta receita também passo para vocês porque é maravilhoso. E eu tenho a caponata de berinjela. Já esquece, nunca mais fale isso, tá errado falar caponata de berinjela, porque caponata só é de berinjela. Então é a mesma coisa que falar coxinha de frango, coxinha é de frango, não tem outra coisa. Caponata de berinjela, é redundância falar caponata de berinjela. Quando eu falo caponata, já é uma conserva de berinjela, pronto. Já está resolvido um problema na sua vida. Caponata de berinjela, nunca mais. Que também é maravilhoso, que vai pimentão, que pode tomate, que vai bastante azeite, que vai cebola, fica incrível a caponata ou baba ganoush ou a lasanha de berinjela, por exemplo. E o pepino. Então eu tenho aqui, por exemplo, o pepino tradicional e o pepino japonês. Pessoal, qual que é a diferença deles? Praticamente nenhuma. É praticamente a mesma coisa. Eles são... um é um pouco mais grosso, outro não. Eu como geralmente ele em salada, sim, então eu como ele cru, já como direto. Sabe aquela lenda de pegar aqui, ó, o pepino, corta aqui a pontinha dele, raspa assim, esprega que sai um caldinho ali, aí você tira não sei o que dele. Esquece isso também, isso é pura lenda, não faz diferença nenhuma, nunca mudou nenhum pepino, não tira veneno, não tira nada do pepino. Vai, pega e faz ele direto. Só corta isso daqui mesmo, porque isso daqui é onde está com contato com a terra, é onde pode ter mais agrotóxico, alguma coisa assim, e também não tem uma textura tão legal. Tira a pontinha dele, que nem a gente tira do tomate, que nem a gente tira disso daqui, e come, não esfrega mais nada na sua vida, e pra salada. Então ele combina com tudo isso daqui que está aqui. Se eu fizer saladas com elas, com a berinjela, com o pimentão, com o que eu já mostrei lá, a abobrinha, fica muito bom com o pepino.
Caso eu queira fazer cozido, ele tende a ficar muito aguado, ele tem muita água, muita água, muita água. Então eu uso para finalizar. Eu posso, por exemplo, ralar o meu pepino e finalizar alguma coisa com ele. Então, alguma coisa cozida, que ele passa ele só um sabor assim mais cítrico, alguma coisa nesse sentido, um pouquinho mais ácido, né? Para eu quebrar talvez algum prato que tenha gordura. Mas não é o recomendado. Mas se eu, por exemplo, fizer um refogado de legumes, eu fiz um refogado de legumes com vários tipos de legumes e quiser colocar no final um pouquinho de pepino ralado, ele vai ficar molinho e vai dar um sabor diferente. Outra coisa que é muito legal é fazer um pepino desidratado. O que eu pego nesse pepino? Eu corto ele em rodelinha, coloco bastante sal, bastante sal. Encho ele com bastante sal. E eu coloco numa peneira e deixo ali. Ele vai começar a desidratar. Ele fica sequinho assim, digamos. Ele fica molinho, ele meio que cozinha no sal. Ele perde bastante da água, porque ele só tem água praticamente. E fica crocante ainda. Depois eu pego e lavo ele bem, para tirar todo o excesso de sal. Lavo bem esse pepino. E coloco maionese ou cream cheese. Eu vou ter uma pastinha de pepino desidratado, com um sabor especial, porque ele desidratou no sal. Coloco salsinha, ponho um pouco de tomate, posso pôr ervas secas, coloco um pouquinho de páprica ou pimentão, azeite e tem uma pastinha de pepino para eu servir em cima de carnes, para eu servir com outros legumes, para eu servir, por exemplo, fazer um arroz cremoso e misturar isso, fica sensacional. Então, além do pepino para saladas, eu posso finalizar alguma coisa quente e fazer esse molinho, essa pastinha de pepino que combina com diversas coisas. Sim, agora eu tenho o meu livro. Finalmente, um sonho realizado, lancei 101 mentiras que me contaram sobre alimentação. O link tá aqui embaixo, está disponível na Amazon, nas maiores livrarias do Brasil. Esse livro tem o poder de mudar a sua saúde através da alimentação. Clique aqui, compre o seu e depois eu quero feedback.